Frente 4, módulo 24, encerrando a apostila 3. Então, vamos ver cone, tá? Como vimos nos slides, fórmulas e tudo mais, agora direto nós vamos ver os exercícios, tá? Então, vamos lá. A altura de um cone circular circular mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π centímetros, então o volume do cone em centímetros cúbicos é. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cone, tá? Qual a informação que o exercício dá, tá? Que a sua altura, tá? A altura é o triplo da medida do raio. Então, olha lá, a altura é o triplo do raio. Então, para eu determinar a altura desse cone, eu preciso determinar o raio dele. E o que ele pede? Ele pede o volume, sabendo que o comprimento da circunferência dessa base é 8π. Então, o que ele fala? Que o comprimento da base dessa circunferência é 8π. A primeira informação que é dada, tá? Ó, o comprimento dessa base é 8π. Essa base é uma circunferência. E como que eu calculo o comprimento de uma circunferência? É uma formulazinha, ó, 2πr, que é igual a 8π. Então, olha, se eu cancelei o π, eu posso dizer que 8 dividido por 2, o raio mede quanto? 4 centímetros, tá? Se o raio é 4 centímetros e a altura é o triplo do raio, eu posso dizer que a altura desse cone é 12 centímetros, tá? O que ele pede agora? Ele pede o seu volume. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura, tá? 1/3 área da base, πr ao quadrado, vezes h. Tenho tudo que preciso. Tenho raio e tenho altura. Basta substituir, tá? Então, olha lá. A minha resposta tudo em π, permanece o π. O raio, 4 ao quadrado, e a altura, 12. Então, ó, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64π centímetros cúbicos. Tá? Então, eu tenho como resposta a alternativa A. Um exercício tranquilo de fazer, porque é um exercício básico, tá? Seguindo o exercício número 2, da Unesp, olha o que ele pede. Prato da culinária japonesa, o temaki é um tipo de sushi na forma de cone, enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas, e recheado com arroz, peixe cru, ovas de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha, que é uma delícia, né? Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto em que o diâmetro da base mede 8 e a altura 10 centímetros. Sabendo-se que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio, que a densidade do salmão é 0,35 gramas por centímetro cúbico. E tomando π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é D. Então, aí, eu tenho algumas situações diferenciadas, tá? Mas é simples de fazer, tá? Então, vou pôr aqui ao lado, ó. Eu posso dizer que um temaki, ele é representado por um cone, tá? Ó,
um cone, que ele diz aqui que a altura desse cone é 10 centímetros, tá? Ó, a altura desse cone é 10 centímetros. E que mais que ele fala? E o que o diâmetro da base mede 8. Se ele diz que o diâmetro mede 8, eu sei que o raio desse cone, tá? É 4. Muito bem. O que ele quer saber? A quantidade, ó, a quantidade aproximada de salmão em gramas. Nesse temaki é D. Se eu quero saber a quantidade em gramas de salmão que eu uso para fazer esse temaki, eu preciso saber primeiro o volume desse cone, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, calcular o volume do cone. É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, tá lá, ó, 1/3 de πr² vezes h. E ele nos disse que para usar o π como valor aproximado de 3. Então, o volume do temaki, 1/3 de 3. Quem é o raio? 4. Quem é a altura? 10. Posso cancelar 4 vezes 4, 16 vezes 10, 160 unidade de medida, centímetros cúbicos, tá? Isso é a quantidade de salmão que cabe, aliás, é o volume desse cone, tá? Mas ele diz que a quantidade de salmão utilizado para produzir esse temaki corresponde a 90. Ó, sabendo-se que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do recheio, tá? Então, ele quer saber, então sabe que o temaki ele tem arroz, peixe cru, ovas de peixe, vegetais e a maionese. Só que, disso aqui, 90% é de peixe cru. Então, ele quer saber quantos gramas de peixe é utilizado para fazer esse temaki. Então, o que eu vou calcular? 90% do volume, tá? Então, o que eu vou calcular? 90% de 160. É a quantidade em centímetros cúbicos de salmão. Então, ó, cancelo, 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 cancelo. 9 vezes 16, eu vou ter aqui, ó, 144 centímetros cúbicos de salmão. Mas ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer saber quantos gramas, tá? Então, aí, eu vou trabalhar com a densidade, tá? O que ele diz de densidade? É 0,35, a densidade do salmão, 0,35 gramas por centímetro cúbico. Então, vou trabalhar numa regrinha de 3. 1 centímetro cúbico corresponde a quanto? 0,35 gramas. 144 centímetros cúbicos corresponde a quantos gramas, tá? Então, eu sei que eu vou multiplicar 144 vezes 0,35. Multiplicando 144 por 0,35, eu vou obter 50,4 gramas aproximadamente, tá? Então, qual seria a alternativa mais próxima aí para eu usar? A letra D. Tranquilo de fazer mesmo usando porcentagem aí, né? Tá? Mesmo trabalhando com a porcentagem. Ok? Exercício número 3. Vamos ver o que pede o exercício número 3. Exercício do ITA, tá? Toda vez que fala em ITA, nossa, trememos na base, né? Mas vamos devagarzinho a gente vê o que ele pede aí, tá?
A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus. Quando planificada, se a geratriz do cone mede 10, então a medida de sua altura em centímetros é. Então, toda vez que eu tenho área lateral de um cone, tá? E eu já sei que essa área lateral vai virar um setor circular, a primeira coisa é transformar o grau em pi radiano, porque eu não posso utilizar o grau, tá? Eu não posso utilizar o setor circular usando o grau, somente em pi radiano, tá? Então, o que eu teria do meu exercício? Eu sei que eu tenho um cone, tá? Um cone. Tá? A geratriz do cone mede 10. Então, a medida de sua altura em centímetros é. Então, o que ele nos deu? Isso aqui. Tá? Para calcular a altura, necessariamente eu preciso calcular o raio. Só que o que ele diz? Que esse cone planificado, ele vai virar um setor circular, tá? Cujo ângulo interno mede 216 graus, certo? E essa geratriz aqui eu sei que é 10. Então, para eu achar a altura, eu preciso conhecer o raio, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, transformar esse grau em pi radiano, tá? Como? 180 corresponde a pi, 216 corresponde a x. Então, eu tenho 216 por 180. Se eu for simplificar, tá? Por 9, depois por 4, ou direto por 36, tá? Eu vou obter 6 pi sobre 5 radiano, tá? Então, eu sei que esse ângulo central aqui corresponde a 6 pi sobre 5 radiano, tá? Dessa forma, eu consigo calcular esse comprimento do setor circular, mas sabendo que esse comprimento é essa circunferência, tá? Como é que eu faço isso? Isso aqui é um setor circular. Se eu tenho o ângulo central, tá? E eu vou ter esse raio, eu consigo trabalhar com achar esse comprimento aqui, ó, tá? Quem vai ser esse comprimento? Como que eu vou fazer? Tá, ó, formulazinha. Alfa é o comprimento do arco AB dividido pelo raio. O raio do setor circular, não é o raio da circunferência, tá? E esse raio entende-se como geratriz. Então, olha lá, o alfa é o ângulo central, o comprimento AB é o C e o raio é 10, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 5C é igual a 10 vezes 6π. 10 por 5 dá 2, o comprimento é 12π. Então, o comprimento desse setor circular é 12π, mas eu sei que ele é o comprimento dessa circunferência. Então, olha lá, item 4. O comprimento de uma circunferência é dado como 2πr, tá? Se aqui mede 12π,
aqui é 2πr, com certeza eu acho o raio da circunferência. 2r é 12, r é igual a 6 centímetros. Muito bem. Achei agora o raio, que é 6. Facilmente, tá? Isso aqui para mim agora, ó, é um triângulo retângulo. Então, o que faço agora, ó? O item 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aplicar Pitágoras. Que diz Pitágoras? G quadrado é igual a H quadrado mais R ao quadrado. G, 10. H, não sei. O raio acabei de achar que é 6. Tá? Então, ó, H quadrado mais 36 é 100. H quadrado, 100 menos 36, 64. Então, eu sei que a altura mede 8. 8 o quê? Centímetros. Alternativa D. Certinho? Então, é um exercício que tem que... É o ITA, né? O ITA você tem que trabalhar bastante com ele em termos de interpretação, tá? Vamos ver o próximo, tá? Também um exercício interpretativo. Olha o que ele fala. Um ralador de queijo tem a forma de cone circular reto, de raio da base 4 e altura 10. Eu já vou até colocar aqui, ó. Esse ralador tem altura medindo 10, tá? E quem mais? E o raio da base, que eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de 4. O que ele fala? O queijo é ralado na base do cone e fica acumulado em seu interior, figura 1. Então, ele é ralado e fica aqui dentro. Deseja retirar uma fatia de um queijo com forma de um cilindro circular reto de raio da base 8 e altura 6 centímetros. Então, eu sei que esse raio é 8 e a altura é 6. Obtida por 2 cortes perpendiculares à base, partindo do centro da base do queijo e formando um ângulo alfa. Figura 2. De forma que o volume do queijo dessa fatia corresponde a 90% do volume do ralador. Nessas condições, ele pede o quê? Alfa é igual a. Isso aqui, ó. Alfa é igual a. Não tem, né? Alfa é igual a. Isso aqui é a resposta. Certo? Então, vamos trabalhar para a gente poder... isso aqui é a resposta, não. Esse aqui é a letra A. Ficou aqui em cima, ó. Tá? A primeira coisa que ele fala, tá? Vamos ver qual é o volume desse ralador, sendo ele um cone. Vou fazer aqui, ó, tá? É o quê? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes h. Então, ó, 1/3, tá? Ele dá o valor de π. De π? Não, ele não dá o valor de π. Então, vamos deixar o π, tá? O raio é 4 e a altura é 10, tá? Então, eu tenho lá, ó, 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160. Não dá para dividir por 3. Então, eu tenho que o volume desse ralador é 160 π sobre 3 centímetros cúbicos. Vamos deixar guardadinho, tá? O que mais que ele fala? Tá, ó. O volume do queijo dessa fatia
corresponde a 90% do volume do ralador. Então, ó, o volume do queijo da fatia, tá? Corresponde a 90% do volume do ralador. Então, aqui dá para achar o volume da fatia, tá? Eu vou pôr aqui, ó, como item 2, tá? Volume da fatia. É o quê? 90% do volume, tá? Do ralador. Já achamos o volume do ralador. Então, ó, 90% de quanto? 160 π sobre 3, certo? Então, agora é só trabalhar numericamente, ó. Cancelo esse zero com esse zero com esse zero, tá? 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 16, 48 π, centímetros cúbicos. Então, ele diz aí que o volume da fatia vale 48 π. Ok? Então, o que nós vamos fazer? A fatia, que é isso aqui, não deixa de ser um cilindro, tá? Então, o item 3, tá? O volume da fatia é um cilindro. E como que eu calculo o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, certo? Mas o que acontece com a área da base? A área da base é isso aqui, ó. Ele é um setor circular, certo? Então, é diferenciado o nosso exercício, tá? Como é que eu acho a área de um setor circular? Já sei por fórmula, alfa por 360 vezes πr ao quadrado. Então, qual seria a área da base? Alfa não tenho, tá? É isso, justamente, é isso que ele quer, tá? Alfa por 360 vezes π. Qual é o raio do cilindro dado? É 8, certo? Então, eu sei que a área da base vai ser o quê? É 64 π alfa por 360. Certo? Então, agora tá começando a melhorar para eu poder trabalhar, tá? Qual é o volume da fatia que nós achamos? 48 π. Então, ó, 48 π. Quem é a área da base? 64 π alfa sobre 360. Vezes a altura do queijo. Quanto é? 6. Então, agora, é trabalhar aí de modo a resolver o que eu posso aí, tá? Então, olha lá. Vou cancelar, vou simplificar esse por esse. Vai ficar, ó, 48 π é 64 π alfa sobre, eu simplifiquei 36 por 6, eu encontrei 60 aqui. Certinho? Posso multiplicar extremos e meios, lembre-se que eu quero o alfa. 64 π alfa é igual a 48 π vezes 60. Posso cancelar o π, já melhorou bastante, tá? Quem vai ser o alfa? Vai ser 48 vezes 60, que vai dar 2.880 dividido por 64. O alfa, se eu dividir, vai dar 45, no caso, graus, tá? Que aqui, ó, está aqui na alternativa A.
Então, é um exercício, vamos dizer, trabalhoso, né? Mas que pensando com carinho dá para fazer tranquilamente. Ok, pessoal?